Nesta edição, a entrevista conversa com Murilo Celso de Campos Pinheiro. E o tema: Perspectivas para a Engenharia Organizada em 2014. Já a reportagem da semana cobriu o Dia do Engenheiro, comemorado no CESP. Eu queria falar um pouco da valorização profissional. Por exemplo, do Dia do Engenheiro. Dia 11 de dezembro aconteceu o Dia do Engenheiro. Dia do Engenheiro é onde nós fazemos uma premiação ao profissional que se destacou, não só no seu trabalho profissional, nas suas labutas diárias, mas também naquilo que ele trouxe para a sociedade como um trabalho público, como um trabalho de inovação e tecnologia. Nós temos premiados profissionais que ajudam a melhorar a qualidade de vida da população, que ajudam a melhorar o desenvolvimento tecnológico dos nossos brasileiros. Isso fez com que nós indicássemos profissionais que trabalharam nesse sentido e ganharam um prêmio justo e merecido pelo seu trabalho como homem público, pelo seu trabalho como uma pessoa que na iniciativa privada também fez um trabalho nessa direção. E também premiamos profissionais na área acadêmica, também professores que também realizaram pesquisas e discussões no sentido de trazer mais benefícios ao povo brasileiro, ao desenvolvimento tecnológico, à abertura de propostas de oportunidades de trabalho. Isso mostra que nós, engenheiros, trabalhamos para melhorar a qualidade de vida, trabalhamos no sentido da segurança, trabalhamos no sentido da inovação, trabalhamos no sentido público, aonde nós vamos cada vez mais pensando na qualidade de vida, na melhoria e na oportunidade de trabalho. O engenheiro tem a sua contribuição como um profissional que deve trabalhar para a evolução, para o crescimento do país. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, estamos no momento da entrevista. Nesta edição, vamos fazer um balanço e tratar as perspectivas da engenharia organizada aqui no Brasil. Para conversar conosco, não poderíamos receber outra liderança que não Murilo Celso de Campos Pinheiro, que agrega aí a sua militância no Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, na presidência, e também presidindo a Federação Nacional dos Engenheiros e a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária. Nós vamos entender um pouco destes três universos e como eles afetam a sua vida, engenheiro. Presidente, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, né? Sempre importante estar falando com você, Fábio, com a equipe, o prazer é nosso, pode ter certeza. Presidente, vamos começar então um pouquinho da sua análise, uma análise livre do que o senhor destaca de conquistas neste ano para a classe da engenharia, por meio, claro, dos seus representantes legais, que são o sindicato, a federação e a confederação, que além da engenharia, envolve outros profissionais liberais. Olha, no sindicato nós podíamos destacar algumas questões, né? Eu acho que as nossas negociações salariais, que todas elas tiveram ganhos efetivos, nós podíamos destacar a nossa movimentação na discussão das questões da sociedade, nós podemos destacar a nossa participação tanto nas questões do município, na capital, quanto no estado. Nós poderíamos destacar a efetiva participação de cada um dos nossos diretores nas questões que envolvem a engenharia, o desenvolvimento tecnológico. Agora, em particular, nós podemos destacar o EasyTech, a aprovação do EasyTech, a nossa Faculdade de Engenharia de Inovação. Nós tínhamos um sonho de montar uma Faculdade de Engenharia de Inovação, hoje esse sonho é realidade. Ele foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Engenharia e publicado agora pelo ministro Mercadante, ministro da Educação, publicado o nosso registro. Ou seja, o EasyTech, a nossa Faculdade de Engenharia de Inovação, é uma realidade. Hoje nós podemos dizer que os nossos cursos podem acontecer, a nossa sede
já podem ter os seus alunos, e os nossos professores e todos os nossos engenheiros podem se considerar donos dessa faculdade sem fins lucrativos, que trará para nós todos uma referência de inovação para o país. Presidente, além dessa instituição, que é um fato, que é algo concreto, nós podemos também dizer que a engenharia neste ano conquistou um fortalecimento da consciência de que é preciso se atualizar constantemente, já que as mudanças aí estão a toda velocidade cotidianamente? Ah, sem dúvida. O profissional na área tecnológica precisa... O aluno, quando acaba de se formar, ele já tem que se atualizar, ele já tem que se fazer especializações, ele tem que se aprofundar na questão tecnológica. Eu acho que o desenvolvimento tecnológico exige que nós, o tempo todo, nos aprofundemos, que nós estudemos cada vez mais, que preparamos como para atuar no mercado brasileiro e mundial. Presidente, avançando um pouquinho, vamos falar sobre outro ponto aí que poderíamos destacar, que é a atuação da Federação Nacional dos Engenheiros em relação à Copa do Mundo. 2014 está aí, teremos a Copa do Mundo. Vai ter de qualquer jeito. Como é que tem sido neste ano, como é que foi a atuação da Federação Nacional e como vai continuar mais próximo do evento? Olha, nós temos procurado discutir isso amplamente no Brasil todo, em todas as capitais que acontecerão os Jogos da Copa do Mundo. Nós temos discutido o legado, nós temos discutido como é que estão os preparativos, como é que são os estádios, como é que está a infraestrutura ao entorno disso. Na verdade, nós temos participado dessa discussão com frequência. Nós temos participado muitas vezes com o ministro Aldo Rebelo, onde ele presta as contas toda vez que nós o convidamos para uma reunião nossa. Quer dizer, acredito que o acompanhamento nosso vem a contento. Perfeito. E, presidente, este é um exemplo de que a engenharia organizada está sendo ouvida, tem credibilidade junto a órgãos públicos, porque nós vemos que não é simplesmente a FNE, os engenheiros dando palpites, mas participando do processo, promovendo debates em cada cidade-sede, através do Cresce Brasil, que é um grande movimento que eu gostaria que o senhor citasse também. Ou seja, a engenharia conquistou mais credibilidade junto ao poder público e à sociedade? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a demanda por profissionais, a valorização dos profissionais, que é uma coisa que nós lutamos há muito tempo. Eu acho que quando a gente fala de engenheiros, de falta de engenheiros, nós temos que falar da valorização do engenheiro e da engenharia brasileira, que hoje nós não devemos para ninguém. Nós temos aqui condição de exportar tecnologia, exportar profissionais. Então nós temos condição absoluta de participar. Isso faz com que a gente possa cada vez mais discutir as questões através dessa matéria que você disse, desse projeto nosso do Cresce Brasil. É um projeto grandioso, um projeto que deu origem ao PAC, um projeto que nós discutimos com mais de... talvez no primeiro evento dele nós fizemos 60 seminários no Brasil todo. Agora eu acho que devemos ter mais de 200 seminários que discutimos questões da sociedade, apresentando fases desse projeto. Nós começamos com o primeiro, um projeto que fala do crescimento, depois nós apresentamos uma proposta que era uma análise comparativa do PAC com o nosso Cresce Brasil. Por quê? Porque o PAC se espelhou no Cresce Brasil para que fosse, o governo se espelhou no Cresce Brasil para lançar o PAC. E aí nós fizemos uma análise comparativa, o que tinha lá que não tinha no nosso, ou o que o nosso tinha que precisava conter no PAC e aquilo que a gente discordava e tal. Nós fizemos até uma grande discussão nesse sentido. Depois nós fizemos que era a superação da crise. Como é que era a superação da crise? O mundo passou por uma crise e o Brasil meio que passou de lado nessa crise. Nós tivemos muito tempo sem crescimento, depois tivemos a condição de crescer, de participar, e a demanda por engenharia, pela tecnologia aumentou muito. Depois nós fizemos um outro documento, também através de muitos seminários, de muitas discussões, que a gente dizia o seguinte: os entraves da crise. De que forma que nós podemos estar discutindo e propondo? Ele foi crescendo. E o Cresce Brasil,
acabou indo na ciência e tecnologia, na engenharia, na educação, no transporte, no meio ambiente, e assim por diante, no saneamento, quer dizer, nós fomos discutindo e apresentando propostas. E aí discutimos também a questão da Amazônia e recentemente a questão da Copa do Mundo. Então o PAC, o nosso Cresce Brasil, com a discussão do enfoque da Copa do Mundo 2014. Isso fez com que nós ampliássemos a nossa discussão nesta área e apresentando propostas, apresentando discussões com relação ao legado, ao que nós tínhamos de infraestrutura. Perfeito. Presidente, o senhor me fez lembrar aí de que não há tema de desenvolvimento no Brasil em que a engenharia não participe, seja na mobilidade urbana, na sustentabilidade, na questão energética. E no próximo bloco nós vamos falar sobre essa atuação. Vamos também conversar a respeito das efemérides aí das nossas entidades em 2014 e também o que o presidente Murilo acha da comunicação da engenharia e também sindical. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Ainda nesta edição, a reportagem da semana mostra o Dia do Engenheiro comemorado no CESP. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Estamos aí à beira de 2014, no limiar de um novo ano, um outro ciclo. E conversando conosco está Murilo Celso de Campos Pinheiro, que preside o Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo, mas também aí lidera a Federação Nacional dos Engenheiros, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária. E sobre esta entidade é que nós vamos conversar agora. Presidente, no bloco anterior nós estávamos conversando que não existe tema importante para o desenvolvimento do qual a engenharia e as profissões liberais não participem, e a CNTU fez aí uma programação deste ano em que debateu diversos temas. Ou seja, as entidades que participam dela, seja os odontologistas, seja os farmacêuticos, os nutricionistas, os economistas e, claro, a engenharia, debateram temas não só apontando os problemas, mas as soluções. Fala um pouquinho do que o senhor sentiu aí destes debates. Eu queria só acrescentar os médicos também. Perdão, a grande FENAM, Federação Nacional dos Médicos, perdão. Eu acho que nós fizemos debates de extrema importância em cada uma dessas áreas. Por exemplo, a FENAM, que é a Federação dos Médicos, apresentou propostas na questão da saúde de relevância. A FIO, que é dos odontologistas, também apresentou, trouxe ao debate questões muito importantes da saúde bucal. Zerar a prótese dentária. Isso, da saúde bucal, prótese dentária. Por exemplo, a FENAFAR, que é dos farmacêuticos, apresentou também propostas relevantes na questão da saúde farmacêutica, né? Na discussão da farmácia, né? Discussão dos remédios, dos medicamentos, de uma forma muito importante a nós todos brasileiros. E eu gosto de frisar que essas discussões, ela não vem só atender uma questão dos profissionais envolvidos, e sim a sociedade toda brasileira que precisa ouvir, que precisa debater essas questões de real importância para todos nós e para a nossa saúde. Por exemplo, os economistas também vieram com discussões de relevância, por exemplo, falando um pouco da economia nacional, fazendo com ela uma relação com a economia brasileira, com a economia mundial, de que forma que nós poderemos estar inserido nesse contexto e quais seriam as perspectivas para os próximos anos. A FEBRAN, que é a Federação dos Brasileiros dos Nutricionistas, esta federação, esses nutricionistas, então, discutem a questão de não utilizar agrotóxicos na alimentação, discutem muito a saúde através da comida, e nós, da engenharia, discutimos também claramente desenvolvimento tecnológico, discutimos o crescimento do país, discutimos de que forma que a sociedade, que tanto necessita da mão e da colocação do engenheiro, da cabeça do engenheiro, pode usufruir dessas questões. Perfeito. Presidente, o senhor aí falou da cabeça do engenheiro
E a CNTU tem um grande projeto que é 1000 Cabeças para Pensar o Brasil, que é o seu grande conselho consultivo para que gerar novas ideias e que essas ideias gerem ações. Fale um pouquinho a respeito deste conselho. Olha, o conselho é uma coisa que nós montamos há muito tempo, já no nosso sindicato de engenheiros. E aí nós transportamos isso para a federação e agora para a confederação. A ideia é que a gente tenha um conselho tecnológico, conselho de fato para nos aconselhar, para nos corrigir os rumos, para dar para a gente noções do que nós devemos estar pensando e estar contribuindo nas questões da sociedade. E esse conselho de 1000 cabeças obviamente, é uma intenção bastante desafiadora para todos nós da CNTU, porque nós pensamos em trazer cada vez mais profissionais, cada vez mais especialistas que possam contribuir em discussões frequentes no crescimento, desenvolvimento e na qualidade de vida de todos nós brasileiros. Perfeito. E para quem aí ainda não conhece este conselhão da CNTU, ele é grandioso, mas também prático. Porque, por exemplo, na última reunião da qual eu estive presente, grupos de trabalho, presidente, obviamente mais reduzidos, já se articulavam. E ele também é bastante abrangente. Por exemplo, um que eu achei bastante destacado é a atuação do movimento de moradia, por exemplo. Ou seja, não são só os profissionais da odontologia, da medicina, da economia, da engenharia, mas ele é aberto para toda a sociedade. É esse mesmo espírito? Sem dúvida nenhuma, nós falamos até na questão do Fórum de Mulheres, nós falamos dessa questão da habitação, da população. Quer dizer, na verdade é o seguinte, tudo que envolver as questões da sociedade envolve a nossa confederação. E em 2014, presidente, nós vamos ter aí o grande evento do coletivo de mulheres da CNTU, que é um grande encontro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de respeito da mobilização feminista aí na nossa entidade. Então, a nossa vice-presidente, a Gilda, que é farmacêutica, ela é a coordenadora desse grande movimento das mulheres. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte, que é necessário que a gente discuta, que a gente fale um pouco da participação da mulher trabalhadora brasileira, que a gente discuta a oportunidade de todas elas e que a gente faça talvez uma homenagem no sentido de discutir, de apresentar, de participar e de trazer profissionais que contribuíram para o crescimento desse país. E que o senhor comentasse um pouquinho da importância que o Sindicato dos Engenheiros e a FNA-CNTU dão para a comunicação, até porque tem veículos próprios e veículos consolidados. Há muito tempo atrás, nós sempre pensamos, os engenheiros, por exemplo, tinham uma dificuldade, vamos falar um pouco de engenheiro, depois nós crescemos para a federação e para a confederação. Nós tínhamos muita dificuldade na comunicação, né? Porque o engenheiro acaba fazendo e tendo dificuldades em apresentar, em discutir, em estar se comunicando corretamente em todas as áreas. Agora, nós temos a oportunidade bastante importante para nós, no sindicato, na federação, na confederação, de ter a melhor equipe de comunicação desse país. Eu poderia dizer assim, com isenção, com seriedade, com participação efetiva nas questões e com rapidez. Isso é uma coisa extremamente importante para nós. Hoje nós temos condição de falar o seguinte, eu estava discutindo até outro dia, que a gente tem grandes avanços, tanto no sindicato, como na federação, quanto na confederação. Mas isso é devido à equipe que faz parte conosco. É devido a você, um trabalhador de primeira linha, Fábio. É devido a Rita, com toda a sua equipe, que nos ajuda, que faz com que nós tenhamos a condição de nos colocar, de discutir as questões com isenção, com tranquilidade e com retidão. São coisas que são importantes para nós. Nós temos, dentro da nossa entidade, uma questão muito transparente e uma questão de muita seriedade. Isso traz para nós um ganho de qualidade muito grande, porque quando o sindicato se coloca, se fala, nós sabemos que é verdade. Quando a federação e a confederação se pronuncia, nós temos certeza, o povo tem certeza que é verdade. Por conta de uma equipe por trás extremamente capaz. Nós temos equipe de
nós temos assessores que possam estar contribuindo e que contribuem de uma forma efetiva para que nós consigamos colocar em prática ou colocar e mostrar aos engenheiros aquilo que esse sindicato, que a nossa federação e que a nossa confederação realiza. Muitas vezes discordando também das questões do governo, tanto municipal, estadual, federal, ou seja, quando nós entendemos que aquilo que está sendo colocado não é a verdade, nós vamos lá atrás. Nós fazemos um papel, um sindicalismo de primeira linha. Nós não temos um partido político aqui, então nós podemos discutir aquilo que está errado, aplaudir aquilo que está certo, de uma forma muito leve, fácil, através das nossas comunicações, através das nossas assessorias. Acho que a gente tem a felicidade de ter a melhor equipe de jornalistas sindicais do país, e eu posso falar assim, sem medo de errar, e posso dizer o seguinte, que nós temos uma assessoria que também pode ser considerada as melhores do país, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E aí, o Jornal do Engenheiro na TV aí faz parte desta rede que o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo aí mantém, de uma rede comunicativa, com site, boletins eletrônicos, programa de TV, jornal impresso e também aí veículos, né, publicações especiais. Presidente Murilo, foi uma honra recebê-lo aqui e eu me recordo que há pouco mais de 1 ano e meio atrás, o senhor esteve presente aqui como o primeiro convidado do Jornal do Engenheiro na TV, até para que traçasse aí as perspectivas da entidade, apresentasse a entidade no meio televisivo e que falasse do programa de TV. Eu, em nome da equipe aqui de produção, coordenada sob os auspícios do Departamento de Comunicação deste sindicato, eu agradeço ao seu apoio, agradeço a sua sensibilidade para as questões da comunicação, o que com certeza contribuiu para que os veículos do sindicato conquistassem a confiança que conquistaram. E eu quero deixar as câmeras abertas para suas considerações finais. Olha, eu que quero agradecer e parabenizar todo o trabalho de vocês. Na verdade, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia sentar aqui e fazer um agradecimento geral a todos os colaboradores do sindicato, a todos os diretores, a todos os empregados do sindicato, da federação, da confederação, dizer que, para mim, para que a gente consiga crescer, nós precisamos de todos eles. E cada um deles faz um papel de extrema importância para essas entidades. E eu aqui, enquanto colaborador junto com todos eles, agradeço muito e me coloco à disposição de vocês para as críticas, para as sugestões e faço um agradecimento a todos. Parabéns pelo trabalho. Presidente. O ano não acabou, está quase acabando, e o Jornal do Engenheiro também. Continue conosco e acompanhe os principais assuntos a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Homenagem à inteligência brasileira. O Prêmio Personalidade da Tecnologia foi criado em 1987. Juntamente com o Conselho Tecnológico do CESP. Essa homenagem é muito importante no Dia do Engenheiro, como foi destacado por muitos dos homenageados, é um ambiente aberto, democrático. E a engenharia tem essa arte de cuidar da construção civil, mas de cuidar do planejamento, da gestão, da boa gestão, da eficiência, do bom resultado. E é isso que o Sindicato dos Engenheiros promove na comemoração do Dia do Engenheiro. Os agraciados não são apenas profissionais de grande capacidade, mas também homens e mulheres de espírito público e compromisso com o interesse coletivo. As áreas destacadas em 2013 foram empreendedorismo e inovação na educação. Esse reconhecimento que eu recebo hoje é um tipo de gratificação, porque para quem escolhe a carreira de professor universitário, você sabe que vai ter certas limitações financeiras, etc. Mas certamente o reconhecimento por parte dos seus pares
seja da mesma profissão ou seja de outra profissão, é compensação inteira. Inclusão digital e internet pública. O acesso à internet e que a internet seja disponível e tenha o status de um direito fundamental é vital para a gente. E quando o Sindicato dos Engenheiros, que é uma instituição fundamental da sociedade tecnológica, da sociedade pós-industrial, nós ficamos assim felizes e dispostos a continuar essa luta, porque o que nós temos pela frente é fazer o nosso país entrar na sociedade da informação. Mobilidade urbana. O Sindicato dos Engenheiros, com a, vamos dizer assim, contemporaneidade e a absoluta sintonia que ele tem com as questões públicas, ele imediatamente parece que capturou essa ideia e cria a categoria de mobilidade urbana para os premiados. E eu tive a sorte, a aventura de estar aqui no lugar certo, no momento certo. Planejamento urbano. A minha atuação nessa área foi muito ajudada pelo próprio sindicato. Nós tivemos um projeto bastante importante, em que o sindicato participou muito, que foi o São Paulo 2040, e mostrou a importância da sociedade civil organizada, quando convidada, da sua colaboração, uma colaboração de alta qualidade, muito importante para um projeto que pensa a cidade no longo prazo. Saneamento ambiental. É particularmente para mim honroso e emocionante receber esse prêmio do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, porque eu não sou engenheira. Então é duplamente emocionante, emblemático para mim. Valorização profissional. Para ele é motivo de muito orgulho receber essa premiação, na medida em que uma categoria profissional homenageia a atuação política dele, porque se sente representada e valorizada nessa atuação política dele. Então, para ele é motivo de muita honra e de muito orgulho estar aqui hoje. Dia 11 de dezembro é o dia do engenheiro, é o dia em que nós lembramos para homenagear aquelas pessoas que ajudaram o Brasil, que ajudaram a tecnologia, que ajudaram o povo brasileiro e que participaram ativamente do desenvolvimento e crescimento dessa nação.